Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus, aleluia, glorificado seja teu santo nome. A palavra de hoje se encontra em Salmos 16, do versículo 1. Guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio, aleluia. Quero falar da verdadeira segurança. Nossa verdadeira segurança é Jesus Cristo, que é o nosso guarda fiel, porque o Senhor será a tua segurança e guardará os teus pés de serem presos, que também está lá em Provérbios 3, do versículo 26, aleluia. Glorificado seja teu santo nome, Jesus. Graças e graças eu te dou. Então, esse Salmo 16 é um hino que expressa confiança no Senhor. E lá nos mostra o salmista que confiava inteiramente em Deus. Ele estava certo da bondade divina e não duvidava do cuidado e da proteção do Senhor. Aleluia, Jesus. O título do Salmo 16 indica que esse é um salmo escrito pelo rei Davi. Ao que parece, Davi escreveu esse salmo durante um tempo de crise, mas não sabemos qual foi a ocasião. Ao longo do Salmo 16, Davi deixa claro seu relacionamento pessoal com o Senhor. Repetidas vezes, ele explica algum pronome possessivo no Salmo. Ele se refere a Deus como meu Senhor. Aleluia. Uma vida guardada pelo Senhor. Uma vida dedicada ao Senhor. A bênção de uma vida sobre o conselho do Senhor. Uma vida que vence a morte. A realidade de uma vida eterna ao lado do Senhor. Que está lá no Salmo 16, do versículo 11. Uma vida guardada pelo Senhor, aleluia. O Salmo 16 começa trazendo uma declaração de Davi sobre a certeza do cuidado de Deus. Ele diz: guarda-me, ó Deus, porque em ti confio. Aqui o estudioso discutem se esse verso é um grito de socorro em meio à crise, ou se é simplesmente o reconhecimento do salmista de que necessitava da proteção constante do Senhor. Seja como for, nesse verso, Davi expressa a verdade das Escrituras, de que Deus é poderoso para guardar o seu povo. Aleluia, Deus. Na sequência, Davi declara que Deus é o seu maior tesouro. Digo ao Senhor, tu és o meu Senhor. Outro bem não possuo, senão a ti. Somente. Está lá no Salmo 16, do versículo 2. Sem dúvida, esse deve ser o sentimento de todo cristão verdadeiro. Infelizmente, muitas pessoas querem se aproximar de Deus apenas pensando nos bens que Ele pode lhe dar, ao invés de enxergá-lo como o maior bem que podem ter em suas vidas. Mas o crente genuíno é como Davi. Ele sabe que Deus é o seu verdadeiro motivo de contentamento. Aleluia, Deus. Depois, Davi contrasta o povo eleito de Deus com o povo que troca o Deus verdadeiro por falsos deuses. Ele chama aqueles que são fiéis a Deus de santos que há na terra, e notáveis. Está lá no Salmo 16, do versículo 3. Mas eles são notáveis
não por suas próprias qualidades, aleluia, mas justamente porque são santos. A palavra santo aqui significa literalmente ser separado. O crente não notáveis porque foram separados como propriedade exclusiva do Senhor. Está lá em 1 Pedro também, do capítulo 2, do versículo 9. Porém, o salmista diz que aquele que rejeita a Deus, que troca a verdade de Deus pela mentira dos falsos deuses, sofrerão grandes penas. Naquele tempo, Israel sempre tinha de lidar com o perigo da falsa adoração. Aleluia! As nações vizinhas tinham seus motivos e muitos deuses. Frequentemente, alguns israelitas acabavam adotando a idolatria. Mas Davi expõe aqui o grande perigo dessas práticas e se compromete a jamais prestar culto a esses deuses pagãos, que nem mesmo são dignos de terem seus nomes pronunciados. Está lá no Salmo 16, do versículo 4. Ao contrário disso, Davi sabe que Deus é o único merecedor de toda a glória. Ele entende que o Senhor é a porção de sua herança, seu cálice, é o sustentáculo de sua vida. Nesse ponto, Davi admite que tudo o que ele tem vem de Deus, como boas dádivas. Está lá no Salmo 16, do versículo 5 e 6. Aleluia! Aleluia! Em seguida, Davi diz que o Senhor é quem o aconselha. Inclusive, ele declara aprender do Senhor até durante a noite. Está lá no Salmo 16, do versículo 7. Aleluia, Deus! Era um aprendizado contínuo. Já ao dizer que o Senhor o aconselhava, Davi usa uma palavra que transmite a ideia de correção e disciplina. Isto está de acordo com o ensino. Aleluia! Davi também fala de Deus como seu defensor. Ele diz: Senhor, o Senhor tenho sempre a minha presença. Estando ele à minha direita, não serei abalado. Está lá no Salmo 16, do versículo 8. Ao dizer que Deus está à sua direita, Davi pensa em Deus exatamente como seu advogado, defensor. Por isso, ele pode afirmar com toda certeza que não há nada que ele possa temer, pois o seu defensor não permitirá que ele seja abalado. Aleluia! E na parte final do Salmo 16, Davi muda o foco do cuidado de Deus nesta vida para o cuidado de Deus na vida por vir. Nesse sentido, ele afirma que nem mesmo a morte pode destruir as bênçãos de Deus prometidas àqueles que lhe pertencem. Por isso ele diz: alegra-se, pois, o meu coração e o meu espírito exalta, até o meu corpo repousará seguro, pois não deixará a minha alma na morte, nem permitirá que o teu santo seja corrupção. Está lá no Salmo 16, do versículo 9 e 10. A vida terrena não é bastante para o crente se deleitar no Senhor. Deus ainda promete bênçãos maiores ainda na vida por vir, que poderá ser desfrutada por toda a eternidade. Mas é preciso deixar claro que o crente só tem acesso a essas promessas pelos méritos de Cristo. É por isso que o Salmo 16 é também um salmo messiânico,
É um salmo que aponta para Cristo. Esses versos foram aplicados de forma imediata a Davi e aos demais crentes do Antigo Testamento. Mas seu cumprimento pleno e final se dá em Cristo. Esses versos registram uma profecia a respeito do grande filho de Davi. Aleluia! Por isso o apóstolo Pedro explicou no Salmo a Cristo, lá em Atos 2, 25 e 28, bem como mais tarde o apóstolo Paulo também usou esse mesmo verso para provar a ressurreição de Cristo, conforme a profecia das Escrituras, lá em Atos 13, do versículo 26 ao 39. Então, de forma profética, Davi declara no Salmo 16 que ele poderá ter esperança, mesmo através da morte, pois um dia ele haveria de ressuscitar por causa daquele que conquistou a morte. Aleluia, Jesus. Aleluia. Glorificado seja teu santo nome. A Bíblia não traz tanto detalhes sobre como será a nossa vida na eternidade. Na verdade, é improvável que a linguagem humana seja capaz de descrever as maravilhas da bem-aventurança eterna ao lado de Deus. O apóstolo João, por exemplo, ao falar da vida futura da igreja com o Senhor, usou amplamente a linguagem simbólica, lá em Apocalipse 21, do versículo 22. Mas o que de fato é importante, nós sabemos da eternidade, aleluia, nós estaremos para sempre na mais íntima comunhão com Deus, perpetuamente diante da sua presença, como diz o salmista. Ali haverá plenitude de alegria, delícias sem fim. Salmo 16, do versículo 11. Então há uma promessa da vida eterna. Desde o Velho Testamento já se falava. Então vamos crer, vamos receber essa promessa. Porque Jesus Cristo é a nossa verdadeira segurança. Só Ele pode mudar a minha história, a tua história, amado irmão. Que Deus te abençoe aonde chegar essa mensagem. Que Deus venha quebrar todo o laço, toda oração contrária, toda obra diabólica. Senhor, meu Deus e meu Pai, Santo de Israel. Eu estou de frente para um painel aqui de fotografia. Oh, meu Deus, eu te apresento também. Aleluia, meu propósito, Senhor. Eu te entrego hoje o meu propósito, Deus, porque eu sei que agora é contigo tudo que vai acontecer, Senhor, dentro desse ministério, no meio do teu povo, Senhor, porque só tu é Deus. Aleluia, glorificado seja teu santo